Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição de quem? A tradição de quem? Dos anciãos, ou seja, dos homens, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Verso 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição de quem? Com a tradição de quem? Dos anciãos, ou seja, traduzindo, dos homens. Repita comigo, dos homens. Mas comem com as mãos por lavar. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho, antes de nós darmos continuidade, porque nós vamos examinar essa passagem aqui até o verso 23. Mas vamos fazer uma pausa aqui rapidinho para examinar primeiro, a religião dos fariseus. A princípio, quem são os fariseus? Quem são os fariseus? O termo fariseu significa separado. Era uma seita que surgiu por volta do século II antes de Cristo, num período que nós conhecemos como extra-bíblico ou intertestamentário. Ou seja, logo ali depois do profeta Malaquias, houve um período de silêncio profético que durou aproximadamente 4 séculos. 4 séculos. Até o advento de João Batista, que Deus levantou, que Deus escolheu como o último profeta, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, para vir e preparar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então foi nesse tempo aí que surgiu esse movimento religioso e também político. E eles, fora a lei de Moisés, haviam criado, e não só criado, mas introduzido dentro do judaísmo diversas tradições, diversas ordenanças e mandamentos não inspirados por Deus, mas de acordo com a ideologia humana. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você acha que Deus está preocupado se você come pão com as mãos por lavar?
Às vezes a pessoa se preocupa com a limpeza externa e ela se esquece de lavar aquilo que é mais importante, que é o coração. Jesus vai falar isso aqui. Ao invés de ensinar as ovelhas a amar o próximo como a si mesmo, ensinar as ovelhas a obedecer os mandamentos, não roubarás, não matarás, não darás falsos testemunhos, não adulterarás, honrar pai e mãe. Jesus vai citar esse mandamento aqui, é o 5º mandamento. Não, os fariseus lá estavam preocupados com a religiosidade aparente. E hoje, as igrejas também preocupam-se muito com a religiosidade, com as aparências. E se esquece do mais importante, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Que é adorar a Deus de todo o coração. Que é ter o coração limpo. O que Jesus nos ensina em Mateus 5:8? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não adianta você lavar as mãos o tempo todo e não está lavando aí teu coração. O coração está cheio de mágoa, rancor, ódio, igualzinho dos fariseus. Igualzinho dos fariseus. Tanto que no versículo 2 aí, voltando para o capítulo 7, eles vieram lá de Jerusalém, não para ouvir a palavra de Jesus, ou receber a ajuda. Jesus, ele não veio para julgar, para destruir, para condenar. Jesus veio para servir. Ele falava isso o tempo todo. Eu não vim para julgar, eu não vim para acusar, eu não vim para destruir, eu não vim para condenar. Eu vim para servir, eu vim para salvar, eu vim para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel e assim por diante. Esse é o nosso Jesus, amém? Que não faz acepção de pessoas, diferentemente dos fariseus, que só estavam ali para julgar. Veja o que eles falam aí no verso 2, vieram lá de Jerusalém, não para aprender nada, não para buscar em Jesus uma sabedoria ou ajuda, como fizeram outros fariseus. Cito aqui Jairo, que era um dos principais, ou Nicodemos, que queria sabedoria, que queria entender a missão de Jesus. Não, eles vieram para julgar, para apontar o dedo, como muitos fazem hoje, né? Eu não entendo a maneira como algumas pessoas estão tentando ajudar os seus semelhantes hoje, apontando o dedo, julgando, chamando disso, daquilo outro. Sabe? Eu acho isso de cortar o coração. Se a pessoa está fazendo alguma coisa que desagrada aos seus olhos, ore por ela ao invés de julgar, ao invés de acusar, ao invés de condenar. Quem somos nós? O que nós aprendemos com a Bíblia? Salmo 14, Salmo 53, Eclesiastes 7, 20. O que nós aprendemos com a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10? Não há justo, não há um sequer, não há quem faça o bem. Então quem somos nós para julgar as pessoas? Quem somos nós para acusar os outros? Quem somos nós para apontar o dedo? Quem somos nós para condenar o irmão? O que Jesus sempre ensinou? Os sãos não precisam de médicos, porque quando viram Jesus curando lá publicanos, meretrizes, cobradores de impostos, pecadores, condenaram a Jesus. Ah, esse homem se mistura com gente que não presta. Não, Jesus, ele não vira as costas para aqueles que precisam dele. E assim tem que ser a igreja. E assim tem que ser a humanidade. Tudo bem, ainda que você não tenha condições de ajudar a pessoa com uma boa palavra, mas pelo menos não julgue. Não julgue. Aprenda a orar. Nada melhor do que a oração. Veja o que diz aí o verso 2. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, como assim? Ah, pastor, mas esses discípulos de Jesus também não eram nada higiênicos, né? Abençoados, não é nada disso. Eles lavavam as mãos, sim. Só que eles
eles não lavavam as mãos de acordo com o protocolo do farisaísmo. De acordo com o protocolo do farisaísmo. Aí os fariseus reprovaram, acusaram eles, os condenaram. Eu não vou dizer que a maneira como era o ritual para não tomar o tempo de vocês. Mas era uma loucura, abençoado. Olha, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ou seja, eles se esqueceram do que o Senhor Jesus havia ensinado antes no Sermão da Montanha. O que Jesus ensinou no Sermão do Monte, próximo a Jerusalém, e esses fariseus ouviram muito bem, eles estavam lá e ouviram. O que Jesus ensinou de tão precioso, mas só que eles não guardaram, não deram importância alguma. Mateus capítulo 7, verso 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Ora, se os fariseus e escribas, mais ainda os escribas, que também estavam ali junto com os fariseus, reprovando o modo como os discípulos de Jesus comiam pão, que conheciam bem as Escrituras, eles tiveram um surto de amnésia, porque no Salmo 50, verso 5 diz o quê? Porque é o próprio Deus que julga. Não cabe ao homem. O próprio Jesus falou isso, que ele não veio também para julgar. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Por isso ele não virava as costas para ninguém. Eles estavam mais preocupados com as tradições, lembra, está aí no verso 3, tradições dos anciãos, do que com a palavra de Deus. E o que são essas tradições dos anciãos, que está aí no verso 3, abençoado? Tratava-se de um conjunto de regras e ensinos que não constavam nas Escrituras sagradas. Aí se você for ler Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, o que diz lá? Se tiveres o cuidado de guardar a palavra de Deus e todos os seus mandamentos, verso 2, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então o que Deus manda guardar? Os mandamentos dele. É isso que Deus manda guardar. Não tradições de homens. Não tradições de homens. Se está na Bíblia, eu creio. Mas se não está, eu rechaço. Eles estavam muito preocupados com esse ritual, mãos por lavar. Nós não só lavamos as mãos, nós lavamos os copos, os jarros, os vasos, até as nossas respectivas camas nós lavamos. Oh, que bom, graças a Deus. Mas não vão ser essas coisas que garantirão a quem quer que seja a salvação eterna. Não. O que está escrito em Efésios 2:8? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. O que são essas coisas aqui? São obras. Ritual de lavar as mãos. Isso não vai garantir a salvação de ninguém. Porque é pela graça de Deus que nós já fomos salvos. Amém? Então, como diz aí o verso 5, eles interpelaram Jesus, porque os discípulos de Jesus não andavam em conformidade com a tradição dos anciãos, ou seja, a tradição dos homens, mas comem com as mãos por lavar. Não significa necessariamente
mãos sujas, como eu já falei, e sim mãos que não haviam sido lavadas de acordo com as regras dos anciãos, ou de acordo com os protocolos do farisaísmo. Agora vamos examinar o que Jesus achou de tudo isso. Vamos analisar? Vamos ler agora a partir do verso 6. Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa falsa. Uma pessoa falsa. Uma pessoa que fala aquilo que ela não é, que aparenta aquilo que ela não é. Como está escrito? O que está escrito? Este povo honra-me com o quê? Com os lábios. Com os lábios. Mas e o coração? E o coração? Eles estão preocupados com as mãos, com os jarros, com os copos, com as camas. Mas e o coração, hein? Aonde está o coração? Está longe de Deus. Está longe de Deus. Agora preste atenção nesse versículo 7, isso aqui é muito forte. Isso aqui me causa até arrepios. Em vão me adoram. Oh, Deus me livre um negócio desse. E por que as pessoas adoram Deus em vão? Lembra que eu citei aqui? Quer saber o que significa adorar Deus em vão? É não adorar a Deus de acordo com o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Foi o que eu citei aqui no começo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem de que forma? Com as mãos bem limpinhas, com as unhas feitas, na melhor manicure que existe. Não que isso não seja agradável, não seja bom, é bom, é bom. Mas não é o que Deus pede, não é o que Deus espera de você. Deus espera que você o adore em espírito e em verdade, ou seja, com um coração limpo, sincero, verdadeiro. Agora, olha o que, preste atenção no que Jesus falou para os fariseus: em vão me adoram. É Deus falando para eles: em vão me adoram. O que vocês estão fazendo é inútil. Isso que vocês estão exigindo, não só dos discípulos, mas de todos os judeus naquela época, era em vão, era inútil. E ele chama do que mais? Doutrinas que são preceitos de homens. Era isso que eles ensinavam. Eles não ensinavam as Escrituras. Eles não ensinavam a palavra de Deus inerrante, infalível, inspirada. Não. Eles ensinavam doutrinas que são preceitos de homens. E negligenciavam, está aí no verso 8, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Está vendo? Ó, tradição dos anciãos, o mesmo que tradição dos homens. Ou seja, não tinha nada a ver com Deus. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais, ou seja, sorrateiramente, maliciosamente, rejeitais o preceito de Deus. Você vai entender o que é isso aqui. Para guardardes a vossa própria tradição. Está vendo? Rejeita o que é de Deus para fazer o que vocês acham que é certo. Verso 10. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Aqui Jesus cita os mandamentos. Vós, verso 11, porém dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensar de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis
muitas, olha, não são poucas não, muitas outras coisas semelhantes. Quando Jesus diz aí, bem profetizou Isaías, aí no verso 6, ele cita o quê? O que está escrito no livro do profeta Isaías, anote aí, ó, capítulo 29, versículo 13. Capítulo 29, verso 13. E a partir aí do versículo 8, quando ele fala, negligenciando o mandamento do Senhor. Negligenciando o mandamento do Senhor. E um dos mandamentos que ele cita aí é o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Cristo, aqui abençoado, critica a reinterpretação e a desonra da lei de Deus por esses escribas e fariseus, que consideravam as tradições deles mais importantes que os escritos do Antigo Testamento. Eles falavam tanto de Moisés, né? Falavam tanto de Moisés, mas rejeitavam os mandamentos que Moisés escreveu, inspirado por Deus. E um desses mandamentos é: honra teu pai e a tua mãe. Porque nesse tempo, o que acontecia? E os fariseus e escribas faziam vista grossa. Quando um pai ou uma mãe precisava de ajuda de um filho, esse filho malignamente, perversamente, alegava corban. E o que significa corban? É a transliteração de uma palavra hebraica que significa dádiva. Como Jesus falou aí, ó, oferta ao Senhor. Mas por quê? Porque eles estavam realmente com vontade de dar oferta, de ajudar a casa de Deus. Não, nada disso. Se um filho declarasse que a quantia necessária para sustento de seus pais era corban, ele ficava livre desse compromisso, o que desagradava a Deus. Porque honrar pai e mãe não é só respeitar pai e mãe, não, obedecendo-os, não é só isso. Honrar pai e mãe é quando seu pai e sua mãe precisarem de você, você não negar ajuda para eles. Você não negar ajuda para os seus pais. E muitos judeus faziam isso. E os fariseus e escribas fingiam que nada estava acontecendo. Os escribas afirmavam que esse judeu ficava isento do seu dever de cuidar de seus pais, o que era prescrito pela lei. Agora você entende? O que Jesus quis dizer está aí no verso 13. O que está aí no verso 13? Invalidando a palavra de Deus. Invalidando a palavra de Deus. Imagine só. Os pais foram à falência. Perderam tudo, porque se endividaram. Estão ao ponto de se tornarem escravos para pagarem as suas dívidas. Porque naquela época isso acontecia. Muitos judeus, para pagarem suas dívidas, se sujeitavam à escravidão, até essa dívida ser quitada. Aí os filhos, podendo ajudar os pais, não, o que eu tenho aqui, pai, mãe, é corban. Olha que perversidade. E deixava os pais realizando trabalho escravo, até pagar a dívida. E algo humilhante. Humilhante, não só para o judeu, para quem quer que seja. Escravo não tem direito a nada, abençoado. Escravo não tem direito a nada. E naquela época, quem quer que seja, que se endividasse e não tivesse condições de arcar com suas dívidas, tinha que sujeitar isso a trabalho escravo. A trabalho escravo. Agora, pior do que isso,
É o filho podendo fazer alguma coisa, podendo socorrer os pais, mentirem, dizendo que o que possuem, os recursos que possuem, são corbã. E Jesus falou, não, vocês estão invalidando os mandamentos de Deus, estão invalidando a palavra de Deus. Está aí no verso 13. E o que está escrito em Isaías capítulo 29? Eu vou ler para vocês. Isaías capítulo 29, versículos 15 e 16. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, que mentem, e as suas próprias obras fazem as escuras. Era o que não só os fariseus estavam fazendo, mas estimulavam também os judeus a fazerem. E dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Aí Deus responde através do profeta Isaías, que perversidade a vossa. Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro ou do seu criador, ele nada sabe. É assim que muitos estão tratando a Deus. É assim que os fariseus e escribas tratavam Deus naquela época. Mas veja o que Jesus fez aqui. A partir do verso 14, vamos ler? Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, verso 15, nada há fora do corpo que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. E é verdade. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que é de fora entra no homem, não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Verso 20, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios ou maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, que é o amor do dinheiro, ou idolatria, né? Em relação ao dinheiro, as malícias, o dolo, a lascívia, que é a impureza, a imoralidade, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes, Jesus chama de quê? Males, vem de dentro da nossa natureza caída, da natureza caída de cada um de nós, e contaminam o homem. Então o que contamina é o que sai, não o que entra. Você vê quando ele fala aí, no verso 18, né? A partir do verso 18, ele fala, não o pode contaminar, e até considerando puro todos os alimentos declarados impuros estão relacionados, depois você pode ler, anote aí por favor, Levítico capítulo 11. Eu posso citar alguns deles aqui. Quais eram os alimentos considerados impuros no judaísmo? Porcos, até hoje, né? Porcos, cães, morcegos, corujas e assim por diante. Jesus não está aqui, abençoado, abirrogando a lei. Não, ele mesmo disse,
está escrito, anote também, por favor, Mateus 5,17. Eu não vim anular a lei, eu vim para cumprir. Então Jesus não está aqui abrogando a lei, mas indicando o quê? O pecado vem da onde? Da onde vem o pecado? Do coração, ou seja, da nossa natureza caída. Assim, a impureza que adivinha um judeu que comesse comida imunda, considerada imunda, pode ser imunda para um judeu, mas para outros povos não eram, não é? Era causada não pela comida em si, mas pelo coração rebelde que agia em desobediência contra Deus. Foi isso que Jesus quis dizer aqui. Foi isso. E mais, Jesus afirma que o alimento não afeta, o alimento ou o ritual como um todo, não afeta o que a pessoa realmente é. Não afeta. Veja o que Paulo nos ensina. Veja o que Paulo, nosso apóstolo, ensina na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Agora presta atenção. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E lembra da lista? Lembra da lista? Aí a partir do versículo 20, isto é o que contamina. Você viu a lista aí? Maus desígnios, adultério, lascívia, e vai por aí afora. Através desta lista que o nosso Senhor elaborou, vemos que o coração é a principal fonte de contaminação e impureza aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. A pureza moral, abençoados, não depende de lavar ou não lavar, de tocar ou não tocar em coisas. Depende? De comer ou não comer certas coisas, conforme os fariseus e escribas ensinavam. Vamos rever aí o verso 15. O que diz o verso 15? Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas é o que sai do homem. O que sai do homem é que contamina o homem. O que nós temos que nos preocupar é com o nosso coração. Em vigiar quem realmente nós somos. Você já assistiu aquele filme Dormindo com o Inimigo? A gente faz isso todo dia. Ai, pastor, você está falando que tem um diabo na minha cama? Não. Dormir com o inimigo. É nossa natureza caída, amém? Quem é o nosso inimigo? Nosso maior inimigo. Nosso inimigo número 1. Somos nós, segundo a carne. É nossa natureza caída e pecaminosa, que não tem mais jeito. O único jeito que tem é ser substituída por algo semelhante a Cristo. E é o que vai acontecer no grande dia. Amém? Então nós temos que estar preocupados com isso aí. O nosso coração. O que Jesus nos ensinou? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto. Mas e a carne? Hein? Teu espírito está salvo, não está? Mas você ainda está no céu? Você não está no céu. Você ainda está aqui, convivendo com o mundo caído, com o mundo que jaz no maligno, convivendo com a natureza caída, pecaminosa. Então Jesus ensina o quê? Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, você não viu aí no topo da lista? Vê aí no topo da lista aí. Vamos voltar para Marcos, capítulo 7. Do que nossos corações contêm, aparecem o quê?
os maus desígnios. No topo da lista aparecem os maus desígnios. Jamais deveríamos nos esquecer disso. O que mais espanta aí talvez seja o quê? Adultério, né? Lascívia, loucura. E às vezes a gente deixa de lado os maus pensamentos, né? Os pensamentos, olha, por que eles encabeçam a lista? Porque os pensamentos é que dão origem às palavras e às ações. Jesus nos ensinou o quê? A boca fala do que está cheio o quê? Só que não é coração. Não é coração. É a mente. Ou pensamentos. Então o que nós temos que fazer? É orar. Oremos diariamente por graça, para que possamos guardar nossos pensamentos em ordem. E clamemos intensa e fervorosamente o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 13. Não deixeis cair em tentação. Vamos orar?